Fala homem, tudo bem? Se você tem ejaculação precoce, ou seja, se você chega lá rápido demais na hora H e não está satisfeito com a sua vida sexual, você precisa conhecer o Prozoi, que é um medicamento novo, liberado e indicado para pessoas que têm essa condição. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre esse medicamento, as indicações, interações medicamentosas, efeitos colaterais e muito mais. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, eu sou médico dos homens, sou médico urologista especialista em saúde sexual masculina. Então, se você está perdendo a oportunidade e não está inscrito nesse canal, faça isso agora mesmo. Ative as notificações e fique por dentro de todos os vídeos sobre esse conteúdo. Além disso, não esqueça de deixar o seu like. Deixe seu like agora mesmo. Isso me ajuda a fortalecer o trabalho para que esse vídeo possa ser entregue ao maior número de pessoas e me deixar cada vez mais motivado para eu trazer sempre conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Então o que vem a ser o Prozoi? O Prozoi é o nome comercial da dapaoxetina. A dapaoxetina é uma substância que já estava liberada no Brasil há muitos e muitos anos. Porém, só em 2023 que uma empresa, a Farmoquímica, foi lá, registrou e trouxe uma fórmula comercial para você ter acesso nas farmácias convencionais. Ele é um medicamento que ele mexe com a serotonina, tá? Então, os medicamentos tradicionalmente mais eficazes para ajudar no retardo da sua ejaculação são os medicamentos antidepressivos que trabalham na modulação dos receptores de serotonina. A grande questão é que esses medicamentos, como a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina, é que eles são medicamentos antidepressivos, né? Eles trazem aqueles efeitos colaterais, podem te dar uma lentificação, uma sonolência, tá? Então tem uma série de questões que fazem, inclusive, com que muitas pessoas não queiram tomar nenhum medicamento para ejaculação precoce, tá? Já a dapaoxetina, ela é uma molécula modificada em que ela tem uma ação aguda, uma ação direta em alguns tipos específicos desses receptores de serotonina. Ou seja, em vez de você ter que tomar um medicamento todo santo dia para ter uma dose acumulativa no seu sangue e aí só assim ela vai ter o seu efeito esperado, aqui não, você toma ela de demanda, na hora, alguns instantes antes da sua relação, para que ela tenha um efeito direto e pontual naquela situação, tendo dessa forma um efeito mais pontual na ejaculação precoce e menos efeitos colaterais no seu funcionamento como ser humano. Tá? Para quem seria indicado esses medicamentos? Tá? Então, na verdade, a indicação é para pessoas que têm ejaculação precoce. Tá? Para quem não sabe, por definição, a ejaculação precoce é aquele sujeito que, na grande maioria dos relacionamentos sexuais, ele chega ao orgasmo em até 1 a 2 minutos. Né? Eu falo 1 a 2 minutos porque esse marco no tempo ele oscila em várias entidades médicas, né? Algumas consideram 1 minuto, outras consideram 2. Isso já variou muito ao longo do tempo. Mas a questão é que a gente não está muito preocupado com o cronômetro, tá? Ninguém transa com o cronômetro na mão para ver se está ali 1 a 2 minutos. Geralmente é indicado para pessoas que não têm uma satisfação, não têm um controle suficiente para dar o prazer que a parceira quer, o prazer que ele gostaria de ter. É até uma condição que é um pouco mais, né, um conceito um pouco mais amplo de ejaculação precoce, que seria uma ejaculação rápida, ou até mesmo que a gente chama de uma ejaculação precoce subjetiva. Né? Não importa a questão do tempo, do cronômetro, o tempo propriamente dito, mas é que o tempo é insuficiente para você. Tá? Se você está nessa situação, talvez, né, você já seja um candidato para esse tipo de medicamento, sobretudo o Prozoi, que é um medicamento que tem bem menos efeitos colaterais do que os outros remédios. Tá? Como que usa? Qual é o modo de uso? Então, o ideal é que você tome de 1 a 3 horas antes do estímulo. Né? Aqui você pode até lembrar de medicamentos para ereção, como o sildenafila e tadalafila. Então, são medicamentos que são tomados um certo tempo antes e na hora do estímulo sexual você vai estar lá com ele circulando no seu sangue e tendo o efeito desejado. Então, apesar de o efeito ser de 1 a 3 horas, eu geralmente recomendo o tempo de 2 horas. Né? Eu acho que 1 hora, a partir de 1 hora já tem um certo efeito, mas para você ficar no lado um pouco mais seguro, eu sugiro esse tempo de 2 horas, tá? Será que você pode consumir álcool, consumir outras substâncias junto com esse medicamento? Então, geralmente ele é seguro, tá? Você toma seus remédios para pressão, não há nenhum problema você combinar com o Prozoi, tá? Com álcool requer muito cuidado, tá? Geralmente, até é importante eu falar um pouco dos efeitos colaterais, que geralmente são tontura, né? E nos estudos clássicos que foram feitos lá na Europa, alguns homens tiveram um desmaio. Então o álcool,
em pequenas doses não costuma trazer nenhum efeito colateral como o Prozói, tá? Só que das pessoas que tiveram efeitos colaterais, quando elas tomavam álcool, elas tinham uma incidência, uma maior chance de ter esses efeitos. Então, nas primeiras vezes eu sugiro que você tome para ver se você tem algum efeito colateral. Se você não tiver, aí você tenta um pouquinho de álcool, se você costuma consumir, que geralmente não vai ter problema para a maioria das pessoas. Agora, se você tem efeito colateral, aí álcool nem pensar, tá? Outra questão importante é a combinação do Prozói com outros tratamentos para a ejaculação precoce, tá? Então, às vezes o sujeito já toma um antidepressivo ou já toma, por exemplo, paroxetina, que é o medicamento mais prescrito para o controle ejaculatório. E aí, será que ele está tomando paroxetina, não está tendo o efeito que queria? Será que ele pode combinar o Prozói? Então, na verdade, gente, isso não foi testado e isso geralmente não é recomendado, tá? Apesar de, na prática, alguns pacientes já terem feito isso e aparentemente não há maiores problemas, eu recomendo muita cautela. O ideal é que você não misture dois medicamentos que mexem com o mesmo receptor, porque isso pode ter um efeito ainda adicional e trazer algum tipo de complicação. Não imagino que seja grave, mas é bom você evitar, tá? Agora, uma pergunta extremamente comum também é se você pode combinar o Prozói com medicamentos para ereção, né? Geralmente as disfunções sexuais elas andam junto. Quem goza rápido demais muitas vezes também tem problema de rigidez, problema de ereção e quer saber, né? Você toma esse medicamento, melhora o seu controle, mas você quer dar um up, quer dar uma turbinadazinha na sua rigidez. Então, nesse caso, você pode sim combinar com tadalafila ou sildenafila. Essa combinação ela é extremamente válida, digamos assim, ela é até recomendável em alguns guidelines, em algumas recomendações médicas para tratamentos combinados de disfunções combinadas, tanto ejaculação precoce como disfunção erétil. Em relação à eficácia, né? O que eu posso esperar em termos de efeito do Prozói? Então, gente, os tratamentos para ejaculação precoce, eles são pautados de acordo com a capacidade do aumento geométrico da duração. Então, quantas vezes mais você consegue durar? Tá? Então, o sujeito dura um minuto. Se você passa para 10 minutos, então esse medicamento, muitas vezes, né, ou qualquer tratamento, pode aumentar você em até 10 minutos. Os tratamentos mais eficazes, que mais têm a capacidade de expandir esse tempo, são os antidepressivos. A paroxetina, por exemplo, ela pode aumentar essa duração do indivíduo em até 8 vezes. Né? O Prozói, ele é uma droga com bem menos efeitos colaterais, tá? E ele é, claro, né, um pouco menos eficaz, um pouco menos potente que a paroxetina. Ele é capaz de aumentar a duração em até 3 vezes. Então, se você tem um problema muito grave, né, dura 10 segundos, ou até goza antes de meter, às vezes é melhor você tomar um medicamento mais potente, mais tradicional, que é o antidepressivo. Agora, para casos mais leves e até alguns casos que não podem tomar os antidepressivos ou não querem tomar, você pode tomar esse remédio, que ele é, digamos assim, extremamente eficaz e pode aumentar até 3 vezes, o que é suficiente para a grande maioria das pessoas, eu diria. Tá? Geralmente você vai encontrar na dosagem de 30 miligramas, tá? Na Europa existe a de 30 e a de 60, então a dose inicial é geralmente começar com os 30 miligramas mesmo, que é a única dose que a gente tem aqui no Brasil. E caso você não tenha uma resposta satisfatória, eventualmente você pode tomar 2 comprimidos, tomar 60 miligramas, tá? No Brasil, ele é uma medicação de controle que necessita de uma receita de controle especial, tá? Que geralmente tem um custo bem acessível, custo de 50 a 60 reais, cerca de 6 comprimidos, tá? Para os preços atualizados para 2024. E como eu falei, é uma grande sensação no momento. As vendas estão cada vez maiores porque as pessoas, de certa forma, né, muitas vezes estão buscando uma opção momentânea e pontual para melhorar a sua performance em determinados momentos. Agora, lembrando, gente, esse medicamento ele não traz a cura da ejaculação precoce. Ele é apenas um medicamento sintomático, chamado de paliativo. No momento que você toma esse remédio, você vai ter uma boa experiência. Na hora que você parar de tomar, você volta a ser exatamente como era antes, tá? É importante, ele é um aliado, mas ele não resolve todos os problemas. Agora, se você está buscando uma solução para ficar muito mais duro, muito mais, digamos, com o seu vigor cada vez melhor, sabendo durar muito mais, sabendo trazer muito mais prazer que a sua mulher merece, aí eu queria te convidar para participar do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Esse é o meu desafio, onde eu trago estratégias em que você vai ter exercícios para fazer da sua própria casa todo dia,
onde você vai melhorar toda a sua performance, como eu já falei, ficar mais duro por mais tempo, com mais desejo, dando muito mais prazer para suas parceiras ou parceiras, sem uso de medicamentos, tá? Através de um acompanhamento feito por mim, tá? Que isso foi realmente uma solução que eu combinei com vários profissionais da área da saúde para poder trazer uma solução para pessoas que não estão querendo ficar dependente de medicamentos, tá? Não esqueça, tá? Se você quiser saber mais sobre esse desafio, então clique aqui nesse comentário que está fixado e você vai ter todas as informações que você precisa para conhecer mais sobre esse desafio e eu já te espero lá na nossa próxima turma.